Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. Uma palavra muito conhecida, já falei muito sobre esta palavra, mas Deus colocou essa palavra novamente em meu coração no dia de hoje. E foi um dia muito difícil para mim hoje, muito difícil mesmo. Os meus parentes que estavam comigo presenciou um pouquinho do que eu estava sentindo, mas eu louvo a Deus que Ele me deu a oportunidade, irmãos, de estar aqui nessa noite. Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 31, a seguir a palavra do Senhor nos diz assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Podei vos assentar. Irmãos, é uma palavra bem conhecida, né, dos irmãos, dos leitores da palavra do Senhor, mas quando eu estava hoje pela manhã buscando uma palavra para poder falar nesta noite, Deus me levou a esta palavra e a estes versículos que mostra, né, e fala com cada um de nós como nós podemos andar e seguir diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu estou falando com você, eu estou tendo que salvar aqui porque deu um probleminha, olha só, hein? Quase que eu perdi toda a mensagem, mas não importa, ela está no coração, né, irmãos? Isso que é o mais importante. Louvado seja o Senhor. E hoje eu quero falar sobre esta palavra, né? Constrangidos pelo amor de Cristo. Você tem sido constrangido por esse amor? Amém? Eu fui constrangido por esse amor, nesse testemunho tão lindo que nós ouvimos aqui. Irmãos, uma coisa que nós precisamos é ter fé e acreditar nas palavras que nós falamos. Porque se nós falamos com convicção, o nosso Deus, Ele conhece, Ele sonda o coração e a sinceridade daquele que está buscando com fé. E Deus realiza um milagre para a glória dEle. Aqui, irmãos, em Romanos, essa carta foi escrita aos Romanos por Paulo. É aproximadamente 57 depois de Cristo, durante a terceira viagem, né, do apóstolo Paulo. E quando nós olhamos aqui esta palavra, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta palavra, aquele povo estava vivendo em um momento em que o ambiente não era um ambiente muito satisfatório. Era um lugar e um momento em que eles estavam em total tensão. Devido ao quê? Devido àquele momento em que Nero, ele era o imperador daquele local. E naquele momento, né, devido àquelas perseguições que começaram para com os cristãos, Paulo, ele destina esta carta aos romanos. Então nós vemos que ali era um tempo difícil,
um tempo de perseguição, onde a perseguição ela estava se tornando de uma maneira muito severa quanto àqueles que se diziam cristãos. E esta palavra, irmãos, que foi escrita para aquele pessoal ali que estava em Roma, eles eram formados de judeus convertidos, ao cristianismo, e também de gentios, que estavam ali naqueles locais e agora receberam a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele buscava com isso unir naquele momento esses grupos, tanto de judeus, agora cristãos, como também de gentios, que começaram a aceitar o nosso Salvador. Aleluia, louvado seja o Senhor. E aquelas pessoas que ali estavam, elas recebiam esta palavra que nós acabamos aqui de ler, que é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu anotei algo assim, olha, para os cristãos de Roma, essa mensagem trouxe alívio e encorajamento. Então eles não receberam esta mensagem, esta palavra de qualquer maneira, mas foi uma palavra que trouxe a eles encorajamento. Então nós podemos viver, mesmo em contextos difíceis, como eles estavam vivendo, porque era um momento hostil, era um momento em que eles estavam sendo perseguidos, mas eles confiaram na palavra que havia saído da boca daquele apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Então nós vemos ali que Deus, irmãos, Ele começou a trabalhar na vida daquelas pessoas que ali estavam, e eles foram confiando nas palavras que saíam da boca daqueles que ali apresentavam o Evangelho de Jesus para eles. E quando nós olhamos para esse capítulo, olha só como começa esse capítulo. Esse capítulo começa da seguinte forma, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, irmãos, que mensagem o apóstolo Paulo ele traz aqui nesta carta. Ele traz uma mensagem de encorajamento para eles. Olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não andam mais em pecado, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo ao Espírito. Louvado seja o Senhor. Então esse capítulo é um capítulo onde nós vemos o apóstolo Paulo trazendo para aquele povo e dizendo, olha, esse momento eu trago para vocês uma palavra de triunfo, uma palavra de vitória, uma palavra que mesmo vocês estando passando por dificuldades, esta palavra, ela trará ânimo a todos vocês. E esta palavra, irmãos, ela não só trouxe ânimo naquele momento, mas é uma palavra que traz ânimos também para os nossos dias, para mim e para você. Então Paulo, ele não apenas aqui, ele estava confrontando, aquelas pessoas naquele momento, mas ele também estava desafiando aqueles cristãos naquele momento, para que eles pudessem viver com ousadia e confiança em Deus. E foi isso que a irmã Thalita, ela fez aqui quando ela trouxe o testemunho. Quando ela disse para nós aqui, referente àquilo que Deus havia realizado na vida daquela criança. Era muito sério, era muito grave, mas o Deus que nós confiamos, Ele também é sério e Ele é todo poderoso, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Então é uma palavra que traz ânimo e confiança para nós confiarmos cada dia mais nesse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Então, o contexto que eles estavam vivendo ali não era um contexto muito bom, mas Paulo ele faz esse convite a eles, para que eles pudessem olhar além das circunstâncias que eles estavam vivendo naquele momento.
Olha, não fique olhando para as dificuldades, não fique olhando para os problemas, mas olhe para Jesus, aleluia, porque o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso e Ele permanece inabalável, aleluia, Ele continua sendo o todo poderoso, meus amados. Então naquele momento Paulo traz essa palavra para eles, mas essa palavra serve para mim e para você no momento em qual nós estamos vivendo, amém? Vamos aqui, irmãos, versículo a versículo, rapidamente, comentar cada um desses versículos. O que o apóstolo Paulo ele quis trazer para a igreja e nós vamos aplicar aos nossos dias. Olha só, no verso 31 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele escreve assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está fazendo ou trazendo a lembrança daquele povo que mesmo diante das situações adversas, como nós já comentamos aqui, nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso, porque vem oposição, muitas vezes oposição humana contra as nossas vidas, e até mesmo, coisas espirituais começam a acontecer à nossa volta, tentando atingir a cada um de nós, mas nós precisamos continuarmos firmes nesta palavra, na palavra que o Senhor Jesus ele traz para nós através desses apóstolos. Porque quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, mesmo em meio às oposições humanas, mesmo em meio às dificuldades espirituais que muitas vezes tentam te barrar, isso tudo se torna insignificante diante do Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então um exemplo aqui que nós podemos trazer é de Davi, irmãos. Olha só, Davi em meio a uma dificuldade muito grande. Por que uma dificuldade muito grande? Um gigante que estava tentando contra o povo de Israel. E apenas um homem fez com que um exército inteiro ficasse recuado. Porém, Davi chegou naquele lugar e ele enfrentou a situação. Ele enfrentou o gigante. Por quê, irmãos? Mesmo em uma dificuldade, mesmo em um momento onde muitas vezes o homem aponta o dedo para nós e diz, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, mesmo em meio a algo que muitas vezes nós planejamos, aparecem pessoas e diz assim, isso não vai dar certo não, isso vai por um tempo e vai parar. Se nós, irmãos, imagine Davi ouvindo aquelas vozes dizendo isso para ele. Ele é grande, nós somos homens de guerra e nós não estamos enfrentando ele. Nós estamos o quê? Tendo dificuldades. O que você vai fazer? Nós, irmãos, agimos muitas vezes com as palavras que nós ouvimos, sim ou não? Elas servem de estímulo ou de desânimo, sim ou não? E é dessa forma. Quantas e quantas vezes nós somos desestimulados por palavras que tentam nos barrar. E quando, irmãos, nós estamos diante da dificuldade, nós falamos realmente, eles tinham razão, é muito grande, é muito difícil, como que eu vou conseguir? Aí o apóstolo Paulo ele diz assim, para eles que estavam passando por perseguição, que diremos pois a estas coisas? Essas coisas qual? As perseguições. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele segue, meus amados. Então Deus, irmãos, Ele está conosco e Ele não se importa com a opinião das pessoas. O que Ele tiver que fazer através da minha vida e da sua vida, Ele vai fazer. Independente daquilo que as pessoas falam sobre você. Independente daquilo que as pessoas falam de nós.
O importante é aquilo que Deus vê em você. As pessoas podem olhar em você e ver um homem ruivo, pequeno, franzino, como viu Davi. Mas Deus, Ele olha em você e vê uma pessoa de grande valor. E que Ele pode usar nas mãos dEle. Independente do teu tamanho. Independente de quem você é. Independente de quem você foi, como nós ouvimos aqui, meus amados. Independente de quem nós éramos outrora, hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, para louvor e exaltação a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Olha só o que está dizendo aqui esta palavra: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como também não nos dará todas com Ele, todas as coisas? O Jesus ao qual nós servimos, irmãos, é um Jesus todo-poderoso. E como a Dani, ela falou aqui, quando ela estava louvando, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A esperança deles havia morrido, mas ela ressurgiu ao terceiro dia. E é a mesma esperança minha e a tua. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por mim e por você. E se nós estamos aqui hoje para celebrarmos a ceia do Senhor, é porque nós cremos nesta palavra. Nós cremos que foi Deus quem nos amou, porque Deus amou o mundo, como o pastor Marco Antônio disse aqui, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E nós estamos esperando esse dia glorioso, aleluia, ao qual nós vamos encontrar com o Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluia. E aqui nós podemos trazer um exemplo de Abraão. Abraão foi pedido o seu filho, ele não negou o seu filho ao Senhor, porque ele creu na promessa, ele acreditou na promessa. Ei, Abraão, saia para fora. Foi a Rayane que falou sobre isso. Deus não tinha apenas aquele filho, ou somente algo pequeno para fazer na vida de Abraão. A Rayane ainda diz assim, ó, Deus falou para ele, saia para fora. E olha, Deus tem toda essa constelação para você. Deus tem algo poderoso para mim e para você, queridos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se Deus já nos deu o maior presente, que é Jesus Cristo morrer naquela cruz por nós, nós podemos confiar nele, porque é Ele quem cuida de todas as nossas necessidades. É Ele quem cuida de todas as nossas necessidades. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Imagina para um pai, imagina para uma mãe, ver uma criança sendo internada com uma doença gravíssima. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas dura para sempre. Aleluia. A confiança e a fé move montes, irmãos. Aleluia. Aleluia. O meu Deus está no monte? Não. O meu Deus está além do monte. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, não viva preso a culpas. Não viva preso às suas dificuldades. Porque Deus, é Ele, irmãos, quem vai abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Então, Deus já te deu esse presente. Aleluia, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui o apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós, irmãos, que a minha justiça, ela não é humana, ela vem de Deus. A sua justiça não é humana, ela vem do Senhor. Aleluia.
é como o caso daquela mulher adúltera, de João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Todos estavam ali para condenar aquela mulher. Todos estavam ali para apedrejar aquela mulher. E quantas vezes, irmãos, em nossa vida, pessoas já tentaram nos julgar, pessoas já tentaram nos apedrejar, por um motivo ou outro. Aquela mulher havia cometido um pecado, mas agora ela está diante daquele que pode perdoar todos os pecados. Aquele mesmo que você um dia também entrou na presença dele, aleluia, e ele perdoou os seus pecados, ele perdoou os seus erros, e ele fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nós lemos aqui, o pastor Marco Antônio leu, deu-nos o direito de sermos chamados filhos. Você é filho, você é filha de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E o Senhor Jesus, então, diante daquelas acusações, o Senhor Jesus defendeu aquela mulher. Mas eu trago algo aqui, irmãos, que eu e você, nós não somos julgados apenas pelas pessoas. Há um Deus que olha por nós, há um Deus que está olhando cada passo que nós damos. Porém, eu quero dizer uma coisa para você: não viva preso na culpa, não viva preso a opiniões alheias. Saiba que você serve a um Deus que é perdoador. Não olha para aquele pecado que você cometeu lá atrás, mas olhe para frente, olhando para Jesus, e siga marchando sempre para Jesus. Não olhe para trás, porque aquelas pessoas, elas condenaram, mas o Senhor Jesus é aquele que nos dá a liberdade. Mas o Senhor Jesus, ele disse algo para aquela mulher. Vocês se lembram? Vai e não peques mais. Não é porque nós recebemos a graça e recebemos a oportunidade de termos o nosso pecado perdoado, que nós podemos ficar praticando o mesmo pecado. Jesus disse: vai e não peques mais. Então procure, igreja, viver uma vida santa na presença do Senhor. Procure viver essa vida santa na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o Senhor. O versículo 34 diz: quem os condenará? Cristo morreu e ressuscitou, e é Ele quem intercede por cada um de nós. É como, irmão, se Ele fosse o nosso advogado. Eu posso dizer para você, não está escrito aqui, mas Ele é o meu advogado e o seu advogado. Aleluia. É Ele que intercede por mim e por minhas causas diante de Deus. Por isso, quando nós oramos, se nós dissermos em nome de Jesus, pode ter certeza que algo vai acontecer, queridos. Porque o nosso Senhor Jesus é aquele que está intercedendo as nossas causas. A intercessão de Cristo garante a nossa vitória em meio às nossas lutas, sejam elas físicas ou espirituais. Amém? Está passando luta, dificuldade? Creia que o meu Deus e o seu Deus é aquele que vence essas lutas por cada um de nós. Quem, poderá nos deter se nós temos Deus conosco? O versículo 35 diz assim: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Aí o apóstolo Paulo aqui, ele faz referência a algumas palavras. Olha só o que ele diz. Ele traz uma lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Porém, eu posso dizer para você que nada disso é capaz de quebrar a aliança que Cristo fez com você. Nada disso vai quebrar a aliança que Cristo tem comigo e com você. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso será capaz de fazer isso. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vemos ali 2 homens sendo presos. Perseguição,
luta, dificuldade, dores, nada disso foi capaz de cessar o apóstolo Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estavam presos, ao invés de questionarem, eles louvavam e adoravam ao Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Em meio à luta, louve ao Senhor. Em meio à angústia, louve ao Senhor. Em meio às tribulações, louve ao Senhor. Em meio às perseguições, louve ao Senhor. Em meio à nudez, o perigo, ou a espada, ou a fome, louve ao Senhor. Exalte ao Senhor, pois a providência, meus amados, não vai vir da direita, vai vir da esquerda, mas a providência virá de Deus, aleluia. Ele vai usar o da direita e o da esquerda para te abençoar, mas não veio nem da direita nem da esquerda, mas veio do alto, porque o Espírito Santo entrou no coração e disse: vai lá e abençoa a minha filha, vai lá e abençoa o meu filho, porque eles estão precisando, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. E é assim, irmãos, que a palavra de Deus entrou no coração daquele povo naquele dia. E é assim que esta palavra, ela precisa entrar no nosso coração, e nós entendermos que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então ame a Deus, confie nesse Deus todo-poderoso, aleluia, porque Ele é fiel, amém? Ele é fiel. Romanos 36, 8:36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte. Então o versículo de número 36, ele traz esta menção para nós. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui o apóstolo Paulo, ele está citando a palavra. Ele está citando Salmos 44 e 22. Então, Paulo, ele faz o quê? Menção da palavra de Deus para poder trazer essa palavra àquele povo naquele momento. Paulo, ele reconhece que seguir a Deus, irmãos, pode trazer sofrimento, pode trazer lutas, pode trazer dificuldades, mas isso não indica que o Senhor nos abandonou. Isso não indica que Deus, ele não está com as mãos estendidas para nos salvar. Isso não quer dizer que os ouvidos do Senhor não estão ali livres para ouvir o quê? O nosso clamor. Sim, Ele ouve o nosso clamor. Ele está ali com o ouvido aberto para ouvir o meu clamor e o seu clamor. Aleluia! Ele está ali com as mãos estendidas para poder nos socorrer. Amém, igreja? Ele está com as mãos estendidas para nos socorrer. O apóstolo Paulo, ele está apenas dizendo assim: olha, Deus não te abandonou. Deus, Ele não deixou você sozinho. Ele está vendo todas as perseguições que vocês estão sofrendo. Nero, ele está de uma maneira ferrenha, querendo matar vocês. Mas olha, sabe de uma coisa? Deus, Ele não abandonou vocês. Deus, Ele não abandonou você. Sabe aquela luta, aquela dificuldade que muitas vezes nós passamos? Deus está ali, aleluia. Deus está com você no deserto. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está com você. A nossa fé, irmãos, ela deve resistir esses momentos. Mesmo que pareça muitas vezes que Deus está em silêncio. Sabe aquele momento em que nós dobramos o nosso joelho, no momento de dor? E quando eu digo dor, é dor mesmo. Dor física, dor no corpo. Dor por causa de uma enfermidade. E às vezes você fala: Senhor, me livra dessa enfermidade. Senhor, me livra dessa dor. E essa dor não cessa, essa dor não para. Você fica assim: Senhor, me livra. A dor vem, as agulhadas vêm, mas você continua crendo e confiando: Deus está comigo, aleluia. O Senhor está comigo e eu vou ficar livre dessas dores. Aconteceu isso comigo uma vez, irmãos. Eu tive uma enfermidade muito séria.
E tinha uns momentos, irmãos, que eu gritava de dor. E a minha esposa pro lado de fora ali, da onde eu estava, ela clamava o sangue de Jesus e falava: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. E eu quase que não resistindo a tanta dor. Mas eu sabia que o Senhor ia me livrar daquele momento que eu estava passando. E Deus me livrou, irmãos. Eu tinha 33 anos. E hoje, para a glória de Deus, eu estou com 56 anos. Nem os médicos mesmos diziam ou sabiam o que eu tinha. E eles ficavam em dúvida. Mas Deus, irmãos, Ele sabe de todas as coisas, aleluia. E tudo aquilo serviu de testemunho, irmãos, para minha família, que quando iam me visitar, eles achavam que ia chegar ali, eles iam pegar ali na cama uma pessoa que talvez ia estar ali só gemendo, chorando, falando, maldizendo. Não, eles chegavam ali e o Senhor me dava força. Não era por mim, mas era o Espírito Santo de Deus que me usava naquele momento para poder falar: está tudo bem, está tudo bem. E eu confiava em Deus, e eu confiei em Deus, e o Senhor me livrou daquela enfermidade, irmãos, aleluia. E Ele me deu paz, Ele me deu alegria, aleluia. Eu precisei passar assim, ali pelo procedimento cirúrgico, eu passei, mas eu louvo ao Senhor, que em todos os momentos o Senhor esteve e está comigo, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Então, meus amados, louve ao Senhor. Não é porque você está aqui na casa do Senhor que você está livre de passar por algumas dificuldades, mas passe louvando ao Senhor, amém? Porque é melhor para nós quando nós passamos louvando ao Senhor, porque nós passamos a dificuldade, a luta, choramos muitas vezes, mas de repente do outro lado nós vamos sorrir, estarmos alegres, felizes, glorificando a esse Deus Todo-Poderoso, que é o que eu faço hoje, amados. Eu louvo a esse Deus, eu exalto a esse Deus, aleluia, porque Ele continuou me dando paz, saúde, vida, aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu passo momentos difíceis, mas eu sei em quem eu posso buscar, eu sei em quem eu posso confiar. Eu confio no Deus Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então aplica a sua fé, meus amados, não desista, aplique a sua fé, aleluia. E creia no Senhor, creia que a sua vitória vai chegar, aleluia. Se Deus fez em mim, se Deus fez na sobrinha da irmã Thalita, se Deus fez no Isaac, se Deus fez em A, se Deus fez em B, aleluia, Ele vai continuar fazendo, porque eu quero não, é porque Ele é Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E aqui tem homens, mulheres que creem nesse Deus, aleluia. E quando falam, não falam de boca para fora, mas falam crendo, aleluia, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor, aleluia. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, aleluia. Então, a nossa vitória só vem depois de luta. Como nós podemos falar que somos vitoriosos se nós não passarmos por lutas? O corredor, Paulo cita, o corredor, ele corre e ele ganha, ele vence. Então ele precisou fazer o quê? Participar de uma corrida. Ele lutou. E como ele treinou para poder vencer? Porque uma pessoa que corre, meus amados, ele não, pura e simplesmente, ele vai da noite para o dia sair correndo e ganhar uma corrida. Não, ele treina dia após dia, sol e chuva, em todos os intempéries, ele estará ali treinando para poder vencer, para poder ganhar ali aquela corrida a qual ele está participando. E eu quero dizer para você, há um céu
preparado para mim e para você. Jesus já conquistou lá por nós, já, amém, glória a Deus. Mas eu e você vamos continuar perseverante. Nós vamos continuar perseverando, aleluia, na presença do Senhor, marchando, na presença desse Deus. Vem luta, mas nós estamos marchando. Vem dificuldade, mas nós estamos marchando. Vem o desemprego, mas nós estamos marchando. Vem a enfermidade, mas eu estou louvando e adorando a esse Deus, aleluia, porque eu sei que veio a luta, mas a vitória está logo ali. A vitória está logo ali, para mim e para você, aleluia. Louvado seja o Senhor. Então veja as suas dificuldades não como algo para te barrar, mas como uma oportunidade, aleluia, louvado seja o Senhor, para você experimentar as vitórias de Deus na sua vida, amém? Quantos aqui já passaram por lutas? Olha só. E quantos aqui estão tendo vitórias sobre vitórias, aleluia, vitórias sobre vitórias, aleluia. Por quê? Porque nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, porque nós colocamos a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Ele é quem se encarrega, irmãos, aleluia, do resto. O que nós temos que fazer é crer nesse Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. E para finalizar aqui, versículo 38 e 39, vamos lá, versículo 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então Paulo aqui, ele está afirmando, aleluia, de forma absoluta, concreta, que nada pode separar eu e você do amor de Deus que está em Jesus Cristo, aleluia. Nem eu e você, nós nem precisamos, irmãos, fazer força. O que nós precisamos é crer, é termos fé, aleluia, e o resto deixa que Deus faz, amém? Você tem fé? Amém? Então, se nós temos fé, o nosso Deus, aleluia, é todo poderoso. Irmãos, não existe força visível e nem força invisível que possa nos deter quando nós estamos com o joelho no chão, quando nós estamos confessando a Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós estamos falando que Ele é o nosso Salvador. Pode vir as lutas, como o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, pode vir a morte, pode vir a vida, pode vir os anjos, pode vir os principados, na potestades, nada disso, nem o presente, nem o porvir, nada, nem a altura, nem a profundidade, ou alguma criatura, nada, meus amados, nada poderá separar eu e você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso separa eu e você, porque Deus é aquele quem nos amou e é aquele quem nos ama, aleluia. O Salmo 118:6 diz assim: se o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Se o Senhor está comigo, eu não temerei. O Senhor está com você, igreja? Amém? Coloque-se de pé, amados, em nome de Jesus. Que eu e você, nós possamos acreditar nesta palavra fiel do nosso Deus Todo-Poderoso. E que você possa acreditar, meu querido, que você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. As suas lutas, as suas dificuldades, Deus está com você. Deixa o Senhor lutar as suas guerras, porque você está colocando seus braços, porque você está colocando as suas mãos. Deixe o Senhor guerrear por você. É Ele quem vai vencer as suas guerras. Por que você está tentando você mesmo? Não. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Confie nele, que tudo Ele fará.
Porque o apóstolo Paulo, ele ensina para nós que não há dificuldades neste mundo que possa nos barrar, ou que possa barrar o poder de Deus. Nada pode barrar o poder de Deus, meus queridos, aleluia. Então o que você quer colocar nas mãos de Deus nesta noite? Qual é a dificuldade, qual é o problema que você quer nesta noite colocar nas mãos do Senhor? E eu digo para você, se você colocar nas mãos dele nesta noite, não tente colocar a sua. Deixe ele trabalhar por você. Deixe o Senhor concretizar tudo que ele quer fazer na tua vida. Amém? Deixe ele concretizar isso. Não ponha a mão, mas deixe ele fazer. Aleluia. E o que ele quer fazer é grande. O que ele quer fazer é poderoso, meus queridos. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aquele povo estava passando por lutas, dificuldades. E Paulo agora escreve para eles: olha, não fiquem assim atemorizados. Porque há um Deus, aleluia, que é comigo e com você. Se Deus é por nós, essas coisas, meus amados, não é nada. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero aqui fazer esse apelo. Você que ouviu esta palavra e você crê, você ouviu um testemunho maravilhoso aqui, de confissão de fé, creu e o milagre aconteceu. O poder não está em mim, o poder está em Deus. Ai do homem que achar que o poder é dele. O poder de Deus opera através dele. Amém? Então eu quero fazer esse apelo. Se há alguém aqui que quer entregar algo hoje nas mãos do Senhor, você não precisa vir aqui falar para mim. Você precisa só falar para Deus: Senhor, eu estou aqui e eu quero entregar isso para o Senhor. E eu quero deixar isso nas suas mãos, porque é o Senhor que vai trabalhar por mim.